Muito bem, pessoal, hoje quero ministrar uma palavra, segundo o que está lá no Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 37, 38 e 39. Você pode abrir sua Bíblia, a minha versão é NAA, como está projetado ali. Título da mensagem, eu esqueci o título que eu passei, mas eu vou falar sobre a fonte de águas vivas. Se você tiver a imagem aí, pode projetar só para eu lembrar o título que eu passei. De onde vem o fluir do Espírito Santo? Tem horas que eu estou tão inspirado que eu não lembro que eu passei por esse título assim, mas eu sei tudo da palavra, eu só tinha esquecido o título que eu tinha comunicado. Então, de onde vem o fluir do Espírito Santo? Uma pergunta que a gente pode se fazer no tempo de hoje. E eu quero passar um pouco também sobre o que a Bíblia, sobre o que a palavra de Deus nos traz acerca dessa fonte que é de onde vem o Espírito de Deus. Eu vou passear pelos textos bíblicos, não vou lê-los todos, mas quero trazer um panorama e concluir com uma palavra profética de direcionamento sobre a nossa juventude. Por que isso? Porque o texto que nós vamos ler é uma palavra profética de Jesus. Vamos ler para você ter certeza e entender melhor o que eu estou dizendo. Está escrito assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o verso 39, ele é o que deixa esse texto muito simples, muito fácil de entender. E é por isso que muitas vezes a gente não prega nesse texto. Eu confesso que eu fiquei pensando essa semana. E eu nunca tinha pregado nesse texto antes. Eu já citei ele algumas vezes em outras pregações, mas eu não entrei e não fui nesse texto. E aí eu fiquei pensando, por que será? Um texto que eu conheço, que eu passo bastante, o Evangelho de João é, dos evangelhos, o meu favorito. Fiquei pensando, por quê? E aí eu falei, ele é tão óbvio, ele é tão simples, que aí parece que não tem muito o que pregar, porque agora eu vou ler o versículo e ele vai explicar o que a gente acabou de ler. Só que essa semana eu fui capturado pela seguinte conclusão: a beleza desse texto não está na complexidade, a beleza desse texto está na verdade contida nele. Então hoje é uma mensagem simples, mas é uma mensagem muito bela, porque essa verdade exposta por Jesus tem tudo a ver com a minha e com a sua vida aqui. Verso 39 diz assim: isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos receber a ministração da Tua palavra viva e eficaz, Senhor. Abrimos a nossa mente e o nosso coração para o Senhor. Abrimos o nosso entendimento para que o Senhor desperte em nós um senso de propósito ainda maior, mas também abrimos o nosso coração para que haja rendição a partir da verdade da Tua palavra, Senhor. Faz de nós essas fontes das quais fluem rios de águas vivas, a saber, o amado Espírito Santo. Senhor, faz nas nossas vidas essa noite em nome de Jesus, Senhor. Nós não estamos aqui apenas para entender melhor a Tua palavra, nós estamos aqui para sermos transformados por ela, para sermos moldados segundo a Sua verdade, Senhor. Então vem com o Teu Espírito sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, queremos mais do Teu Espírito sobre nós. É a nossa oração, Senhor, é o anseio do nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos faça fonte, que o Senhor nos faça o lugar de onde o Teu Espírito flui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu disse, não tem muito segredo. Jesus, ou melhor, o apóstolo João, ele explica as palavras de Jesus logo na sequência. Ele estava numa festa, essa festa ela ocorria durante muitos dias, e quando chega no dia mais importante da festa, que é o último dia, Jesus ele se levanta, ele assume um protagonismo verbal e ele declara
Vou citar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É um chamado salvífico, é um chamado a um contato, a um relacionamento com Jesus. E ele continua dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, ele diz aqui que isso ainda não tinha acontecido. Apesar dele estar falando do Espírito, o Espírito ainda não estava ali. Não era uma profecia para aquele momento, não era algo que aconteceria instantaneamente. Mas que, após a sua ascensão e um tempo de espera de 10 dias, o Espírito seria enviado do céu, seria derramado sobre aqueles que creram em Jesus. E agora não mais apenas estariam satisfeitos nesse Jesus, não mais teriam a sua sede existencial saciada, não mais teriam um sentido de vida proposto, apenas um sentido de vida proposto, mas haveriam de se tornar o meio, preste atenção, o meio pelo qual os céus se manifestariam na terra. Aqueles que crescem em Jesus, que creram em Jesus, haveriam de se tornar o canal, o fluir do próprio Espírito de Deus sobre a terra. E aí a gente volta um pouco até o livro de Gênesis. E nós vemos que esse Espírito, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, no princípio, pairava sobre a face do abismo, sobre uma terra sem forma e vazia. E ele pairava como numa ação de incubar, de preparar aquela matéria para ser moldada como a criação perfeita do Senhor. O Espírito já estava agindo na matéria desde o princípio, desde antes o caos se tornar ordem segundo a direção de Deus. O Espírito já, desde o início, desde o princípio, demonstra um anseio pela carne. E eu vou explicar essa frase um pouco mais para frente, mas guarde isso. O Espírito de Deus anseia pela carne, pela matéria. E ali ele pairava sobre essa matéria, preparando ela para receber as ordens do Senhor, e então a criação vai tomando forma, e a gente avança um pouco até o momento em que Deus, após formar o homem do pó da terra, ele compartilha do seu sopro, do seu hálito sobre esse molde, sobre esse manequim de barro. O hálito do Senhor é soprado nas narinas daquele manequim de barro, e agora se torna ser vivente. O Espírito de Deus é um espírito criacional. Ele é um espírito que anseia pela matéria, ele é um espírito que promove criação, e ele é um espírito que promove vida espiritual também, porque agora não era mais apenas um ser material, mas aquele ser, por causa desse soprar do Espírito de Deus, se torna a imagem e semelhança desse Deus. Esse mesmo Espírito que se manifesta ao longo da antiga aliança de forma muito pontual e extremamente poderosa. Nós vemos que na antiga aliança, várias vezes homens e mulheres de Deus são cheios desse Espírito, mas com um prazo de validade para esse encher. O Espírito vinha, os enchia, os usava para a glória de Deus, e ele se retirava desses indivíduos, porque ainda não havia chegado a nova aliança. Vou dar alguns exemplos. Nós vemos ali no período dos juízes, como o próprio Sansão, que quando cheio do Espírito, ele exercia juízo de Deus contra os inimigos de Israel com uma força sobrenatural. Nós vemos outros juízes sendo levantados para exercer justiça, para julgar o povo, para trazer justiça para aquele povo, para tomar decisões. Nós vemos o próprio Davi e alguns dos seus guerreiros vencendo batalhas porque haviam sido cheios desse Espírito, mas que após terminar de cumprir aquela tarefa imediata, o Espírito se retirava. E nós vemos isso de uma forma mais clara nas cartas de Paulo a Coríntios, quando ele diz:
o seguinte versículo que a gente gosta muito de citar, que é onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E a gente não entende muito bem o contexto disso. E o contexto está falando de algo que acontecia na antiga aliança com Moisés. Ele ia à presença de Deus, aquela glória que se manifestava, seja na tenda do encontro, seja no alto do monte. E esse Moisés, ele era envolvido de uma glória que se manifestava exteriormente ao ponto do seu rosto começar a brilhar ou passar a brilhar. E ele saía da presença do Senhor, ele descia do monte ou ele saía da tenda e ele precisava cobrir o seu rosto. Porque conforme o tempo passava, aquele brilho que fazia dele quase um super-herói no meio do povo, uma semidivindade no meio do povo, começava a esmorecer, começava a se apagar. E aquele brilho ia se apagando, e aquilo era um motivo de vergonha, porque, meu Deus, eu estava na presença de Deus, saí brilhando, agora eu estou aqui, virei só mais um irmão da igreja, só mais um irmão da comunidade. E mais um no meio do povo. E aquele brilho sumia, então ele cobria o seu rosto para esconder essa vergonha. Porque ao passo que ele contemplava a glória do Senhor, e exteriormente essa glória se manifestava, e trazia esse brilho sobrenatural, majestoso, talvez algo que eu e você, na nossa ingenuidade, tenhamos ansiado de experimentar no Senhor. Quem dera eu, ao sair do meu quarto de oração, tivesse o meu rosto resplandecente como o de Moisés. Mas o que Paulo está dizendo, antes de falar esse versículo, antes de escrever esse versículo que nós citamos, que onde o Espírito de Deus está a liberdade, ele fala que na antiga aliança era assim, o exterior ele até era afetado, mas interiormente a obra do Espírito não era completa. E agora, na aliança com Cristo Jesus, nessa nova aliança proposta segundo o seu sangue, Cristo faz de nós não mais receptáculos de uma visitação momentânea da glória de Deus, não mais de um enchimento parcial ou momentâneo do Espírito de Deus, mas a partir de Cristo, aqueles que creem nele se tornam fonte do próprio Espírito Santo na terra. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade para continuarmos na presença de Deus. Ainda que exteriormente não mude muita coisa, a nossa lata não fica mais bonita, mas por dentro há um peso de transformação tão tremendo que ele recebe peso de eternidade em nossas vidas. E essa liberdade é de permanecer sendo cheio do Espírito Santo. Então, quando ele diz aonde o Espírito de Deus está, a liberdade é porque eu posso, com a face descoberta, contemplar o Senhor e permanecer na presença do Deus Altíssimo, porque agora ele não se manifesta apenas para tarefas específicas e exclusivas. Ele não é mais o privilégio de algumas pessoas com vocações específicas, ele agora é o direito dado por Cristo Jesus para aqueles que creem nele, de se tornarem fonte da presença do próprio Espírito de Deus aqui na terra. E isso precisa mexer com a gente. Precisa mexer no nosso senso de privilégio e de responsabilidade enquanto filhos de Deus. Quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana naquele poço, ele fala um pouco sobre essa novidade da aliança que havia nele. Ele fala que quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água da vida que eu vou dar, nunca mais terá sede. Só que aí a gente entra em um pequeno conflito, um conflito talvez teológico ou poético. Quem aqui já orou pedindo mais sede para Jesus? Levanta a mão. Quem aqui já cantou falando que ainda tem sede? Levanta a mão. Então, a gente precisa esclarecer esse pequeno conflito, aparente contradição. O que Jesus estava falando para aquela mulher é que aquele que
beber da água da vida, nunca mais teria que sair por aí procurando uma fonte para beber. Nunca mais vai passar sede. Nunca mais vai viver sedento, no sentido de não ter um lugar para saciar a sua sede. Mas que, crendo em Jesus, agora, essa fonte estaria dentro de nós. E essa fonte seria o próprio Espírito Santo jorrando, para que nós não precisássemos mais viver procurando aonde satisfazer as nossas necessidades e nossa sede existencial. Agora eu tenho um Senhor que habita dentro de mim por meio do seu Espírito. E Ele não habita apenas para selar-me para a salvação, Ele não habita apenas para saciar a minha sede, mas agora nele eu me torno uma fonte para fluir rios de águas da vida, de água da vida. Ou seja, a partir da vida daqueles que creem em Jesus, o Espírito Santo passa a ser ministrado para aqueles que têm sede. Isso faz de nós fonte. Isso faz de nós o lugar aonde as pessoas procuram por Deus. Cristo, ele é ministrado sobre nós com tamanha abundância, que não apenas a minha sede é saciada. Isso quer dizer que quando o Igor e a Bela se rendem a Jesus, o Espírito Santo não vem só saciar a sede deles, mas agora todos aqueles que se aproximarem do Igor e da Bela, eles vão poder saciar a sua sede também. Porque antigamente, o Senhor ministrava o Espírito de forma pontual e específica, especificamente para cumprir um propósito na nação. E isso era privilégio de alguns profetas, isso era privilégio de alguns juízes, isso era privilégio de alguns reis, isso era privilégio do grande legislador Moisés, mas hoje esse é privilégio de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Mas isso também chega até nós como uma responsabilidade. A responsabilidade de não deixar ninguém passa sede perto da gente. E eu quero afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, que aqueles que experimentaram essa transformação exterior, que viveram histórias extraordinárias e completaram, realizaram façanhas extraordinárias, eles aguardaram com expectativa o cumprimento da promessa de que esse Espírito seria derramado sobre toda a carne. E aí eu venho agora com a profecia de Joel, capítulo 2, para explicar o porquê o Espírito anseia pela carne. Joel, capítulo 2, a partir do verso 8 ou 9, a gente vai ver que Deus está falando com o povo, que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, não mais fazendo distinção. E aquilo era um choque para o povo ouvir. Como assim Deus tem vontade de se manifestar sobre todos nós? Essa vontade não era inédita, mas havia se perdido na compreensão do povo. Desde Moisés, Deus já havia revelado que queria construir para si uma nação de sacerdotes, ou seja, um povo inteiro que ministrasse diante da sua presença, que vivesse na sua presença, mas que por causa da dureza do coração, Deus precisou instituir uma família, a família de Levi, para que eles se tornassem esses sacerdotes, mas que agora em Cristo Jesus, isso estaria abolido, para que toda a carne recebesse o Espírito. Não haveria mais a distinção entre o homem e a mulher, não haveria mais a distinção entre os senhores e os servos, não haveria mais a distinção entre os judeus e os gentios. Por quê? Porque o desejo de Deus é de habitar em toda a carne por meio do Espírito Santo. E a vontade de Deus está se cumprindo. Porque naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, uma nova fase, um novo ciclo é inaugurado. Aquele dia, o Espírito veio como um vento impetuoso. Veio de uma forma bem pontual, bem específica. Mas que a partir dali,
esse Espírito passou a ser ministrado de forma diferente sobre aqueles que iam se convertendo. Nós vemos o apóstolo Paulo falando especificamente para Timóteo: reavive o dom que você recebeu por meio do quê? Da imposição de mãos dos presbíteros da igreja. Em outras palavras, meus irmãos, o Espírito agora na nova aliança passou a ser ministrado por Deus a partir das pessoas, a partir daqueles que são salvos em Cristo Jesus, a partir daqueles que são filhos de Deus. E muitas vezes a nossa expectativa está que venha um som das montanhas, ou de que ruja um som do mar, ou de que venha do céu algo sobrenatural e o Espírito nos visite. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando, que Cristo está dizendo, é que esse rio, que é celestial, que é o próprio Espírito Santo, ele agora flui através dos filhos de Deus. E nós podemos orar de forma figurada, falando: Senhor, abre o céu sobre nós, e ansiar pelo Espírito. Eu não quero corrigir a poesia da coisa. O que eu quero é resgatar a nossa responsabilidade, que o Espírito flui através das nossas vidas, porque Deus decidiu ministrar o Espírito por meio dos seus filhos. Ele decidiu nos fazer a fonte do Espírito nesse novo tempo que se chama Nova Aliança. E é do nosso interior, não do exterior. Porque Paulo continua dizendo: olha, ainda que o nosso exterior se desgaste, não tem problema. Porque o nosso interior, ele está sendo renovado, e ele está sendo transformado com um peso de eternidade. E dentro de nós brilha uma glória que não pode ser roubada, que não pode ser esvaziada mais. Por quê? Porque nós não fomos feitos um poço armazenando aquilo que Deus um dia derramou sobre as nossas vidas. Nós não fomos feitos cisternas para armazenar aquilo que Deus depositou sobre nós. Cristo fez de nós fontes, Ele nos feriu com a cruz, e de nós, do nosso interior, passou a fluir o próprio Espírito de Deus. Irmãos, isso foi resgatado na minha semana. Eu estava orando e o Senhor começou a falar comigo sobre isso, porque essa é a identidade dessa juventude. Nós somos a juventude fonte, o lugar aonde Deus ministra o Espírito, o lugar de onde fluem os rios de água viva. Não são gotas a serem ministradas, tampouco são alguns jatos a serem ministrados, mas é um rio que flui constantemente, um Espírito que se manifesta constantemente, que não depende mais das circunstâncias ao redor, que não depende de um pad tocando, ou de um louvor extraordinário, ou de uma pregação irretocável. Tampouco depende de uma estrutura adequada, porque onde estiverem os filhos de Deus, ninguém mais precisa ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é ser fonte, é entender esse privilégio de carregarmos o Espírito em nós, ao ponto de ministrarmos Ele por onde nós passarmos. E entender a responsabilidade que nós temos. Irmãos, Deus, presta atenção. Tenta desenhar isso na tua cabeça. Deus, sabe aquele que pode fazer o que Ele quiser? Tudo. Que não conhece o impossível. Que é absoluto, soberano. Sabe, Deus, todos os meios à sua disposição. Aí ele fala: eu vou escolher me manifestar por meio dos meus filhos. Eu vou fazer a vontade do Espírito, que é estar na carne, que é enchê-los. E Ele nos enche. E na salvação o Espírito nos sela. Mas que nessa jornada com Cristo Jesus, o Espírito começa a fluir. E a gente vai ministrando vida por onde a gente passa. E esse Espírito é vivificador. É por isso que não existe estratégia melhor do que colocar um filho de Deus perto dos perdidos para fazer evangelismo.
Só é necessário um Filho de Deus, e dele fluirão rios de água viva. E a salvação vai se manifestar, e o arrependimento vai se manifestar, e a transformação vai se manifestar. Por quê? Porque a estratégia é boa? Não, meus irmãos. Veja, para provar o que eu estou dizendo para vocês, vamos um pouquinho agora para a história da igreja. Quando a Bíblia termina, vamos dizer assim, a história bíblica termina ali no Apocalipse, final do 1º século, ano 90 e alguma coisa. Agora vem uma fase ainda mais crítica, de perseguição ferrenha, intensa. Agora, não mais apenas os fariseus e os mestres da lei estavam perseguindo a igreja. Agora, o próprio Império Romano e toda a força da sua política, da sua cultura e toda a força do seu exército estava atrás da igreja perseguindo. Um povo estranho, que já não tinha mais uma etnia única, que não tinha uma identidade cultural absoluta. Um povo que não tinha grandes recursos, não tinha um líder centralizado. Um povo que se reunia em casas, e às vezes nas praças e nas sinagogas, mas reunia dentro de casa. Aí eles começam a pregar que tem um outro Senhor. E isso significa necessariamente um rival do César, do imperador do Império Romano. Então eles falam, vamos ter que pegar esses caras. É uma insurgência. São revolucionários, vamos acabar com esse negócio aí. Aí eles começam a perseguir, e eles pegam mesmo esse povo. Só que lembra, da onde que vai vir o Espírito? De que lugar que vem o Espírito agora? Fala para mim. Do interior dos filhos de Deus. E aí eles põem esses filhos de Deus em praça pública e começam a executar. Eles crucificam, eles queimam em óleo fervente, eles decapitam, eles estraçalham colocando para as feras devorarem, eles matam ao fio da espada, eles apedrejam. Praça pública, coliseus, arenas da época. Só que do interior daquelas pessoas havia um rio de água viva fluindo. E aqueles espectadores ficavam tão chocados, tão inebriados, e ninguém explica. Porque diante de tamanha repressão, tamanho espetáculo grotesco, o normal, era que aquilo dissipasse o movimento e as pessoas ficassem com medo de se engajar nesse movimento. Só que nenhuma morte de um filho de Deus é natural. E aí a gente volta para uma figura profética do Antigo Testamento. Quando Deus manda Moisés ferir a rocha. E ele bate na rocha. E o que é que flui de dentro daquela rocha? Qual é o milagre? Um rio. Nasce um rio. E todo Israel bebe daquela água. Irmãos, quando Jesus profetiza isso, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Então ele faz referência a muitas passagens da Escritura do Antigo Testamento. Do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo está dizendo, quando matarem vocês, muitos vão beber dessa água. Porque do seu interior, o Espírito Santo vai fluir. E o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja começou a crescer agora de forma exponencial. No fim do 1º século, a igreja ela era frágil, numericamente falando. Ela era limitada financeiramente falando. E aí aumenta a perseguição e eles começam a matar crente. A rodo. E 200 anos depois, um pouquinho mais de 200 anos depois disso, a igreja ela toma conta do mundo conhecido. O evangelho ele é pregado em todo lugar, em todo canto do Império Romano. A um ponto que o imperador reconhece: eu não consigo mais
perseguir. Eles já são um número tão relevante dentro desse império que é melhor acabar com a perseguição. Por quê, meus irmãos? Por que o sobrenatural aconteceu quando o crente morria? Às vezes a gente pensa que se a gente morrer, acabou. De que enquanto a gente está vivo, as coisas podem acontecer, Deus pode me usar. Mas, meu irmão, o sangue dos filhos de Deus representa o sangue de Jesus sendo derramado. E esse sangue tem poder para salvar. Esse Espírito, ele foi se manifestando. Ele foi se manifestando cada vez que a rocha era ferida, um rio fluía. Pessoas se convertiam e um morto virava centenas de convertidos. Nada explica isso, meus irmãos. Nada explica o fluir do Espírito na vida de um crente. Por quê? Porque quem crê em Jesus, irmão, é isso. Não é quem é pastor, não é quem tem 30 anos de igreja, não é quem já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse na ordem cronológica, não é quem ora 8 horas por dia, não é quem atravessa as culturas desse mundo para fazer missão, é quem crê em Jesus. Do seu interior, o Espírito Santo vai se manifestar, de dentro de você. Você entende essa verdade, a beleza dessa verdade? Isso é ser fonte, é ministrar o Espírito Santo. E ele vai convencer para a salvação, ele vai agir para a transformação, ele vai ministrar a libertação. Esse Espírito que é poderoso para romper com toda a lógica humana e social, ele está dentro de nós, de forma tão abundante, que a gente pode ministrar e nunca vai faltar Espírito dentro de nós. Essa é a profecia de Jesus. Naquele momento, eu tenho certeza, irmãos, nenhum dos discípulos entendeu o que Jesus estava falando. Eu acho que ninguém na festa entendeu. A única coisa que eles devem ter entendido é a vocação, o chamado aqui, ó. Se alguém tem sede, venha. Jesus chamando. E é isso. Às vezes a gente acha que precisa de muito mais para obedecer ao Senhor, que a gente precisa de muita capacitação, que a gente precisa de muita estratégia, que a gente precisa de muita estrutura. Irmão, estrutura nunca foi o meio pelo qual Deus ministrou poder. Número nunca foi o meio pelo qual Deus ministrou poder. Foi por identidade, como filho de Deus. E essa profecia está sobre mim e sobre você que cremos em Cristo Jesus como Senhor e bebemos dele. Aquele que bebe de Cristo, do seu interior fluem rios de água viva. Do seu interior fluem rios de água viva. E eu quero trazer uma construção sobre algo que Deus fez com o apóstolo Paulo. Com quem que eu falei sobre isso? Foi com você? Acho que não. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, eu tenho lido sobre a vida do apóstolo Paulo, ouvi algumas coisas também essa semana. E é muito curioso, quando lá em Atos, Jesus vai ao encontro de Paulo no caminho de Damasco. Quem está familiarizado com esse texto? Acho que eu vou passar, não vou ler esse texto agora, mas eu vou explicar. É curioso porque Paulo, ele era fariseu de fariseus e ele havia crescido nesse meio e ele estava crescendo também como um homem sanguinário, perseguidor da igreja. A gente vê em Atos que ele estava presente quando ele ainda era jovem, no primeiro martírio da igreja, que foi quando houve o apedrejamento do diácono Estevão, homem cheio do Espírito Santo.
o relato faz questão de destacar essa linha. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E ele é apedrejado e morto. O primeiro mártir da igreja. E o apóstolo Lucas, que é quem escreve Atos, ele fala, e ali estava Paulo, o jovem Saulo, concordando e assistindo o que estava acontecendo. E ele continua nessa sina de perseguição. Ele era aquele que levava as cartas dos chefões do Sinédrio para executar penas de morte contra a igreja. E aí ele está indo na direção de Damasco. E Jesus agora intervém, ele vem com força. Ele vem com glória, ele vem com soberania contra Paulo. E ele diz uma frase que até muito pouco tempo atrás eu não entendia completamente. Porque ela usa palavras estranhas para nós. Ele diz, Saulo, Saulo, ou Paulo, Paulo. Mas é Saulo, Saulo naquele momento. Duro para ti é recalcitrar contra o aguilhão. Aí você fala, ei Jesus, calma. Né? Parece que Jesus tira a luva assim e fala bonito e dá uma na cara de Paulo assim. Mas o que isso significa, né? Você fala, deve ser ruim, né? Que é duro para ele ali, deve ser ruim ali de encarar. O que está acontecendo? Irmãos, aguilhão é um instrumento de guia. Você tinha o carro de boi, você colocava os bois no jugo e tinha a carroça ali atrás presa nesse carro de boi. Normalmente era uma junta de bois, 2 bois direcionando. O aguilhão era uma vara de ferro. E ela era usada para bater, para dar direção para o boi. O boi ele tem um couro grosso. Então batia ali com ferro. E aí você batia aqui do lado direito. Qual que é a natureza, né, da coisa? Você bate do lado direito, para onde que o boi vai? Para o lado esquerdo. Então a direção vinha daqui. Pá! E o boi vai para lá. Ele vira, porque ele instintivamente quer tirar o corpo da pancada. E ele começa a ir para a esquerda. Ele leva aqui, pá, no lombo da esquerda. Ele joga para o outro lado. E aí você vai direcionando dessa forma. É o volante da época. Não tinha volante nem guidão, você tinha que fazer isso. Aí Jesus está falando que é difícil para você, é duro para ti, Paulo. Recalcitrar. Aí você fala, nossa, deve ser uma palavra muito espiritual de Jesus, assim. Deve ser um mistério, assim, língua dos anjos, né? Mas não é. Recalcitrar é quando o boi levava desse lado direito, ao invés dele ir para o lado esquerdo, ele brabo, ficava nervoso e ia de teimoso para o lado direito. Mas por que Jesus falou isso para Paulo? Já pararam para pensar nisso? Eu demorei para parar para pensar nisso. Eu sempre tive tanta dificuldade com esse texto que eu criei uma certa resistência. Então eu passava rápido assim, sabe? Vamos ler rápido, porque senão vai que Deus fala e eu estou em pecado. Vamos passar, é mistério? E aí, fiquei pensando nisso. Essa semana eu fui entender. Irmãos, Paulo já tinha uma carreira matando crente. Crente cheio do Espírito Santo. De cujo interior fluía rios de água viva. E era o Espírito ministrando a vida dele. Como um aguilhão. Para lá, Paulo. E ele bravo, brigava, ia contra a direção e continuava matando crente. Aí ele ia diante de outros crentes. E ele falava, nega Jesus. Não nego. E era o Espírito fluindo do interior daqueles crentes, dizendo, Paulo, eu tenho um propósito para você. Ele não tem, eu vou continuar matando crente. E ele foi construindo essa carreira. E quantos irmãos na fé foram mortos? A gente não sabe, não existe um registro. Mas era o Espírito fluindo, como um aguilhão dando direção para Paulo. Até que chega um momento que Jesus fala, basta, chega de sangue derramado.
Duro para ti, Paulo, é recalcitrar contra o aguilhão. Por que você me persegue? Por que você me persegue? E a vida de Paulo é transformada. Irmão, quando um crente é ferido, até o maior psicopata da época pode ser transformado num instrumento de justiça, num vaso de honra. Porque esse é o poder do Espírito Santo que flui através da sua vida. Que crentes eram esses? Com exceção de Estevão, anônimos. Eu não sei o nome deles, a gente não vai saber. Crentes comuns, mas eles eram fonte. E toda vez que essa fonte era ferida, ao invés de sair ressentimento, ranço, ódio, contra-ataque, saía o quê? Rios de água viva, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi ministrando a vida de Paulo até convencê-lo. Até que Cristo vem e fala, acabou esse negócio. Chega, Paulo, para de brigar com o Espírito. Agora é hora de você ser cheio do Espírito. Irmãos, e aí esse homem, psicopata, sanguinário, matador de crente, teimoso, igual um boi bravo, ele se torna um homem de Deus, obediente ao Senhor. Ele vai para as Arábias e ele fica ali aproximadamente 3 anos relendo toda a Escritura que ele conhecia de cor. Ele sabia de cor, mas ele não via Cristo. Só que naquele encontro, os olhos dele foram abertos. E agora ele revisitando as Escrituras, ele começou a enxergar o Cristo. E depois de 3 anos ele volta. E agora ele começa a falar com aqueles fariseus, com os mestres da lei, com os judeus que conheciam ele por ser homem da lei. Fariseu de fariseus. E ele começa a expor o evangelho a partir das Escrituras, porque agora os olhos dele estavam abertos. E da boca dele não saía mais o peso da lei, mas saía um rio de águas vivas. De um perseguidor nasce uma fonte. Porque ele bebeu de Jesus, porque ele creu em Cristo Jesus. E ele escreve as Escrituras, o Novo Testamento praticamente, a maior parte, eu ia falar praticamente todo, mas exceção de Evangelho, Atos e algumas cartas, ele escreve a maior parte do Novo Testamento. Irmão, a vida de Paulo está fluindo até hoje. Porque não é sobre Paulo, mas é sobre um rio de águas vivas. O Espírito Santo. Estão entendendo o poder? De onde vem o Espírito Santo, meus irmãos? Na nova aliança. Da onde vem? Do interior daqueles que creem em Jesus. Verso 40, quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? É tipo, mas ele não veio do Xaxim? Pode vir algo bom do Xaxim, né? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A verdade é que Jesus nasceu em Belém, na aldeia de Davi. Descendente do rei Davi, tanto por Maria, quanto por José, seu pai adotivo. Mateus mostra por José, Lucas mostra por Maria. Mas os olhos estavam fechados daquele povo. E eles duvidaram. Eles duvidaram de Jesus porque ele era um galileu de fala e muito provavelmente de aparência também.
Os galileus, eles tinham uma fala um pouquinho mais assim, sem nenhum preconceito, mas seria tipo a fala do interior, entende? Dá uma enroscada em algumas palavras assim. Cara, o Galileu, tá maluco? Profeta. Muito menos o Cristo. E meus irmãos, vamos lá. Olha bem para mim aqui para a gente encerrar. E é de verdade, eu estou encerrando. Quantas vezes você já se olhou no espelho e falou, não, de mim não dá, esse Galileu aí? O Felipe, do Xaxim. Will, do Xaxim. Cadê o outro Felipe? Cadê o... Tá lá do Xaxim também. Cara, quantas vezes você já, sabe, se menosprezou porque falou assim, ah, não, vou levar para o pastor orar, porque daí a oração do pastor deve dar mais poder. Irmão, não é da oração do pastor. É da oração do crente em Jesus. Que o Espírito Santo é ministrado. De onde vem o fluir do Espírito Santo? Vem do interior daquele que crê em Jesus. Fique em pé.